Na academia de hoje vamos falar da objeção de consciência, que envolve a possibilidade e os limites perante o direito brasileiro para que uma pessoa alegue a liberdade religiosa, filosófica ou mesmo política para não cumprir uma obrigação imposta a todos. O autor do estudo é Rogério Carlos Born. Objeção de consciência e as privações aos direitos políticos fundamentais. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia das Faculdades Integradas do Brasil, Curitiba, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito. O estudo é de Rogério Carlos Born. Para participar do debate sobre esse estudo, convidamos Gabriela Hollenberg, advogada eleitoral e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF, e Claudismar Zupiroli, advogado eleitoral. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV X para participar do Academia de hoje. E nós vamos agora conferir um resumo deste trabalho. O trabalho busca provar que a sanção aplicada nos casos de objeção de consciência ou dos que recusam a prestação alternativa é a suspensão dos direitos políticos. A obra também demonstra que existem outras espécies de objeção de consciência não previstas na Constituição, além da religiosa, filosófica e política. O estudo se ocupa do conflito entre a escritura e a lei. Doutor Rogério Born, obrigado pela presença e eu gostaria que o senhor já falasse da metodologia. Bom, primeiramente é um prazer estar apresentando o tema para os nossos telespectadores, que é um tema pouco conhecido no Brasil, muito explorado no exterior e no Brasil ele não tem dado a devida atenção. A metodologia utilizada, como eu falei que no Brasil é pouco explorado, é doutrina e jurisprudência estrangeira, principalmente americana, turca e mexicana, né? Além disso, eu consultei alguns religiosos, alguns líderes religiosos, principalmente Testemunha de Jeová, Adventista, Sétimo Dia, que são as pessoas diretamente envolvidas neste problema de objeção de consciência e de perda dos direitos políticos. Então, houve um trabalho doutrinário jurisprudencial e uma pesquisa de campo. Então, através de 3 autores que foram principais e vários autores em língua estrangeira. Bom, vamos conferir então parte da bibliografia utilizada neste estudo. Direito à objeção de consciência, de Antônio Damasceno Correia, editora Vega. Objeção de consciência e direito penal, justificação e limites. Autor Bruno Henrig Júnior, editora Lumen Iuris. Objeção de consciência, resistindo à sociedade militarizada, de Yosgo Rivalchinar e Cosgun Yustard, editora Zed Books. Professor Rogério, essas 3 obras são as, assim, digamos que de maior relevância nessa pesquisa? Sim, a obra de Antônio Damasceno é um autor português, um autor lusitano, né? É o que mais explora a teoria relacionada à objeção de consciência. Temos um livro do Bruno Henrig Júnior, que é a melhor obra no sistema brasileiro, e ele debate mais a recusa à prestação de serviço no tribunal do júri. Então, é uma obra fantástica de um autor brasileiro. E essa obra dos autores turcos é uma coletânea de vários autores, a maioria turcos, mas tem alguns americanos e ingleses, decorre do problema da objeção de consciência lá na Turquia. Que na Turquia houve um pacifista que estudou na Europa e foi convocado aos 25 anos de idade, que é a idade militar, para as Forças Armadas da Turquia, e se recusou por ser pacifista, e ele teve sua morte civil decretada. Então, isso foi parar lá na Corte Europeia de Direitos Humanos, que condenou a Turquia por aplicação dessa morte civil. Essa morte civil, por incrível que pareça, existe no Brasil, mas nunca foi aplicada, né? Então, essa é a obra mais completa de todo o trabalho, porque envolveu um caso prático que é pontual da Turquia e que se expandiu para a jurisprudência norte-americana. Bom, vamos falar do trabalho então. Então, o trabalho, ele rege o seguinte: a problemática que eu tratei do trabalho é o conflito entre as escrituras e a lei. Até onde as escrituras podem violar a lei? Até onde um ato que a lei determina que se cumpra pode constranger você aplicar essa lei? Então, por exemplo, o serviço militar. O serviço militar tem algumas religiões que se recusam ao cumprimento do serviço militar.
Até onde você pode invocar uma religião para descumprir uma lei que a todos imposta. Nesse período, houve 3 fases. Houve a fase do naturalismo, onde prevaleciam as escrituras prevaleciam sobre a lei. Depois houve a fase do positivismo, onde a lei se aplicava acima de qualquer escritura. Só que nesse caso houve uma transformação radical. E houve uma terceira fase, que é a fase do pós-positivismo, onde se preconiza a lei. Só que essa lei dá uma abertura para a aplicação das escrituras mediante uma prestação alternativa. Então, quer dizer, nessa terceira fase do pós-positivismo, aquele que invocar a objeção de consciência, ele pode deixar de cumprir uma lei a todos impostos, que eu chamo de dever, né? Só que ele fica obrigado a responder para uma prestação alternativa de caráter civil para substituir essa norma que lhe constrange a aplicação. Então, é o caso, por exemplo, do, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, o adventista, às vezes prestam um concurso ou determinado serviço, né, aos sábados. Normalmente, os adventistas sétimo dia, eles invocam a objeção de consciência para deixar de fazer provas, principalmente concursos, né? Provas no período do crepúsculo da sexta-feira até o crepúsculo do sábado. Então, eles invocam esse direito, por exemplo, em faculdade, para não ter a frequência, substituição da frequência por trabalhos, né? Então, o caso mais comum que nós temos hoje é o adventista sétimo dia, que a jurisprudência não tem aceito muito a objeção de consciência pelos adventistas para concurso público. Apesar de que alguns organizadores de concurso, por exemplo, o CESP, né? O CESP, quando é 2 fases, 2 dias de prova, ele costuma marcar essas provas para domingo e segunda-feira, justamente para evitar esse problema com adventistas. Outro caso que nós temos, geralmente, é das testemunhas de Jeová, que é o caso que mais gera a perda dos direitos políticos. As testemunhas de Jeová, elas invocam a objeção de consciência se recusando ao serviço militar, né? Até aí tudo bem, o serviço militar pode dar uma prestação alternativa. Mas, às vezes, aquelas juntas militares extremamente legalistas, elas exigem, em substituição à prestação alternativa, o juramento à bandeira. E o que ocorre? A testemunha de Jeová também não adora símbolos, elas respeitam os símbolos, elas não adoram símbolos. Então, surge uma objeção da objeção. E a sanção que o artigo 15 da Constituição prevê é a perda dos direitos políticos ou a suspensão, que é outra dificuldade que nós temos, saber se aplica a perda ou a suspensão de direitos políticos para estes casos. E qual a conclusão que o senhor chega, então, nesses casos? Então, o artigo 15 da Constituição, ele fala, né, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos seguintes casos. Dele rola 5 casos. No inciso 4º, ele coloca a objeção de consciência, o descumprimento da prestação alternativa à objeção de consciência. Só que o Constituinte, ele não definiu se é caso de perda ou de suspensão. Na jurisprudência tem sido aplicado de acordo com a Constituição de 67, com a emenda 1 de 69, que fala que é perda. Continuou se aplicando essa norma. Mas não foi observado pela jurisprudência, pela doutrina, que existe uma lei expressa, né, a 8269, se não me falha a memória, que ela diz que no caso de descumprimento da prestação descumprimento da prestação alternativa ao serviço militar, é caso de suspensão, que é pena menos grave. E para o Tribunal do Júri, o próprio artigo 438 do Código de Processo Penal estabelece que aquele que descumpre a função de jurado e a prestação alternativa está sujeito à suspensão dos direitos políticos. Mas o que se aplica hoje é a perda, mesmo tendo lei expressa nesse sentido. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, na sequência estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já. Em debate hoje no Academia, a dissertação Objeção de Consciência e as Privações aos Direitos Políticos Fundamentais do professor e mestre em Direito Rogério Carlos Born. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Psicologia Realmente Aplicada do Direito. Autora Lila Spadoni. Editora LTR. Contribuições de intervenção no domínio econômico, Ciência, Direito, Economia e Política, de Ricardo Alexandre Hidalgo Pace. Biblioteca Virtual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Controle Judicial de Políticas Públicas, de Oswaldo Canella Júnior. Editora Saraiva.
Bom, e para dar início ao nosso debate, eu convido a doutora Gabriela. Obrigado. Eu que agradeço o convite de participar do programa Academia e gostaria de iniciar parabenizando o senhor Rogério pela obra. Realmente o tema é muito atual, muito interessante. E o que eu gostaria que ele comentasse um pouco melhor seria essa questão da própria natureza jurídica de perda ou suspensão dos direitos políticos e a forma como a pessoa depois readquire esses direitos. Eu achei interessante até um comentário que há na tese, no sentido de que as pessoas não conhecem muito qual é a consequência real da suspensão desses direitos políticos, então muitas vezes acreditam até que é uma faculdade, o votar ou não votar, quando na verdade elas passam a não ter o direito enquanto a restrição acontece, e todo o trâmite burocrático na reaquisição desses direitos políticos, que é diferente no caso da suspensão, por exemplo, pelo cometimento de crime, que seria muito menos burocrático e muito mais fácil de se readquirir os direitos políticos. Bom, aqui existe uma diferença entre o direito político material e o exercício dos direitos políticos formais. Então, a perda dos direitos políticos, ela envolve a perda do direito material. Então, aquele eleitor que perde os direitos políticos, como é o caso de alguém que perde a nacionalidade ou por objeção de consciência, ele perde o próprio direito. Então, desaparece o direito. Na suspensão dos direitos políticos, aquele eleitor, por exemplo, que é condenado criminalmente, ele mantém os direitos políticos de ordem material, mas ele fica impedido temporariamente de exercê-lo. Então, vamos trazer o caso das testemunhas de Jeová. Quando é aplicada a perda dos direitos políticos, ela perde o direito material, né? Lá na frente, por exemplo, o serviço militar somente é obrigatório dos 18 aos 45 anos. Quando ela completa 45 anos de idade, que desaparece a causa da perda dos direitos políticos, ela naquele período ela poderá readquirir e não reabilitar os direitos políticos. Então, quando ela completa 45 anos, desaparecendo a causa, ela readquire novos direitos políticos. É como se ela tivesse completado 16 anos naquele período. Porém, a perda dos direitos políticos é decretada ou pelo presidente da República ou pelo ministro da Justiça por delegação do presidente da República. E da mesma forma é a reaquisição. Então, a Justiça Eleitoral, ela não declara a perda de direitos políticos, ela só registra. Então, nesse caso, da mesma forma que perdeu, vai ter que se readquirir. Vai ter que ter outro decreto do presidente da República ou outra portaria do ministro da Justiça. Isso aí leva mais ou menos um ano e meio para que esse eleitor readquira os seus direitos políticos. E esse eleitor, por exemplo, que perdeu a nacionalidade e readquiriu, ele fica privado de votar e de ser votado por todo esse período. Então, isso com as consequências dos efeitos do não exercício dos direitos políticos. Então, por exemplo, não pode prestar concurso público, não pode participar de licitação. Então, todo ato civil que exija a quitação dos direitos políticos, ele fica impedido. Agora, um caso interessante para acrescentar aqui é o caso dos portugueses, né? Que a Constituição brasileira e a Constituição portuguesa tem aquela equiparação de direitos políticos. E um tratado autoriza que os portugueses exerçam os direitos políticos no Brasil, por enquanto só ativa, por ausência de reciprocidade, e os portugueses e os brasileiros em Portugal. Ocorre que aqui, os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal, eles têm só os direitos, só têm o exercício dos direitos políticos, só o direito político formal, e não tem o direito propriamente dito. Então, nesse caso, eu entendo que seria inconstitucional. Mas isso é só um acréscimo, uma curiosidade. Então, para que se adquira os direitos políticos, é necessário um novo decreto ou uma nova portaria do ministro da Justiça, conforme o caso. Professor Claudismar Zuppiroli. Também quero iniciar me associando às homenagens ao estudo feito pelo Dr. Rogério e destacando que me pareceu óbvio na leitura de todo o texto, de que se trata de uma obra ampla, profunda e, sobretudo, com um texto cativante, daqueles que a gente começa a ler e não quer parar enquanto não termina. Então, parabéns, isso é o que me destacou na obra. Mas uma curiosidade que a leitura me trouxe é o seguinte: de fato, nós estamos tratando de um direito de minorias, não é? E que o senhor consegue demonstrar bem que a atual Constituição
significou um avanço em relação a essas normas, a esses direitos, em relação às constituições anteriores. Entretanto, ao se deter sobre a jurisprudência, percebe-se que os tribunais não acompanham a Constituição e, aparentemente, isso decorre da ausência de legislação que determina como exercer esse direito. Lembro que o senhor se refere a algumas decisões da Justiça Federal e do próprio STJ que não asseguram a setores específicos direitos que, em tese, a Constituição lhe asseguraria por conta da crença que professam. Em que medida existe, de fato, essa ausência de regulamentação e, em consequência, como essa ausência implica num cerceamento no exercício desse direito tão importante para essas minorias na sociedade? Aqui no caso, existe a regulamentação para o descumprimento da prestação alternativa ao serviço militar, que ele fala que é suspensão dos direitos políticos, quer dizer, mantém o direito intacto, mas o exercício temporariamente suspeito, e para o tribunal do júri. Ele não fala, a legislação não tem nada a respeito, por exemplo, de alguém que se recusa ao serviço de mesário na Justiça Eleitoral. Já aconteceu no passado de sabatistas não cumprirem serviço, porque antigamente as eleições eram 15 de novembro, e teve um ano que caiu no sábado. Mas a Justiça Eleitoral substituiu essa prestação como mesário, substituiu como escrutinador. Nesses casos que não está regulamentado, entende-se que ou se aplica por analogia a suspensão dos direitos políticos, ou a própria Constituição ela está implícita. Então, existem artigos expressos na Constituição, existem artigos que você está implícita pela leitura sistemática da Constituição. Um caso interessante, por exemplo, que na Constituição ela só fala de liberdade religiosa, filosófica e política. Ela não fala, por exemplo, da liberdade ética, né? Então, por exemplo, nos países onde o aborto é permitido, os médicos da rede pública, que são católicos principalmente, eles se recusam a fazer o procedimento do aborto porque viola a consciência ética deles, de acordo com a ética do juramento de Hipócrates do seu próprio país, né? Então, se aplica implicitamente a Constituição, às vezes por analogia à suspensão dos direitos políticos, apesar que você não pode aplicar uma pena, uma sanção não disciplinada por lei, né? E nesses casos, a jurisprudência ela tem resolvido pelo bom senso, né? Pelo princípio da proporcionalidade, né? Então, isso que tem acontecido nos países onde há esse problema. Que no Brasil, os casos que ocorrem estão todos regulamentados, só que estão sendo mal aplicados. Está sendo aplicado a perda quando é o caso de suspensão. Doutora Gabriela. Bem, eu achei interessante, lendo o trabalho, me lembrou um pouco a discussão que aconteceu em relação à lei da ficha limpa. E por quê? Por conta da falta de tempo de determinado, no caso da suspensão dos direitos políticos, no caso dele se eximir de prestar o serviço alternativo. E a discussão que aconteceu naquele julgamento em virtude do fato de que a contagem do prazo de inelegibilidade se inicia com a decisão colegiada, mas não se sabe até quando iria ser inelegibilidade, porque o processo, na verdade, pode demorar. Quanto mais o jurisdicionado recorre, inclusive, quanto mais ele exerce o seu direito de buscar a prestação jurisdicional, que é o direito constitucional, ele vai ter essa restrição à sua possibilidade de ser votado, por conta do fato de que a lei estabelece que essa restrição se inicia com a adesão colegiada, mas que os 8 anos só se contariam com o trânsito em julgado. Então, eu achei interessante esse paralelo, eu queria que você comentasse um pouco, por conta dessa falta de previsão temporal, no caso, e até essa discussão que há no sentido de se é uma coerção ou se é uma sanção mesmo o fato de a pessoa ter o seu direito restringido por se recusar por uma objeção de consciência. Na verdade, a objeção de consciência, ela não gera inelegibilidade, né? Ela gera praticamente a perda dos direitos políticos na prática e, pela lei, a suspensão dos direitos políticos. Mas ela não está arrolada como causa de inelegibilidade. Então, como que é administrado a inelegibilidade e a suspensão dos direitos políticos hoje? Elas praticamente se misturam, são institutos de natureza jurídica diferente. Então, na prática, cumpre-se a suspensão dos direitos políticos e depois a inelegibilidade.
No caso da objeção de consciência, né? Ela é uma ação, praticamente, ela tem efeito declaratório. Então, alguém que perde os direitos políticos por objeção de consciência, né? Enquanto estiver presente aquela causa, ela está com os direitos políticos perdidos ou suspensos, que eu já vi juiz aplicar suspensão, né? Depois disso, como não está rolada na Lei 64/90, mesmo com as alterações da ficha limpa, então não há uma inelegibilidade isolada, só como efeito da própria suspensão de direitos políticos, só como uma perda. Então, desaparecendo a causa, por exemplo, ele cumpriu o serviço militar, que foi a causa da perda dos direitos políticos. Ele, após o decreto do presidente da República, ele estará automaticamente com seus direitos estabelecidos. Com exceção, se ele tiver outra causa além dessa. Então, por exemplo, no período que ele estava com os direitos políticos perdidos, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, foi condenado, por exemplo, a 3 anos de inelegibilidade. Então, nesse caso, depois que ele cumprir a perda, ele vai cumprir a inelegibilidade por essa suspensão de direitos políticos de 3 anos, mas separado e por outra causa. Então, a perda dos direitos políticos por descumprimento da prestação alternativa da objeção de consciência não gera inelegibilidade, só a perda dos direitos políticos. Professor Zuprano. Pois olha, no comentário anterior, o senhor chegou a um ponto que me suscita curiosidade. Porque é mais simples quando a gente conversa sobre objeção de consciência no campo religioso, né? Até porque é mais comum, as pessoas, é mais palpável. Em outros campos, como o senhor já anunciou aí, a tentativa de avançar para o campo ético, moral e até político, né? Temos a questão aí dos partidos que às vezes impõem certas posturas aos partidos. É um campo que aparentemente, eu acho que o senhor deixa isso claro na obra, que é um campo ainda em que se tateia para se determinar até onde vai, até porque há um subjetivismo muito grande nessa questão. Então, nisso eu queria lhe perguntar 2 coisas. A primeira em relação àquela questão levantada aí do cartório. Porque é mais simples você pensar na possibilidade de você se eximir de uma obrigação quando essa obrigação é dirigida a quem detém essa consciência. Agora, quando se alega esse direito para prejudicar direito de terceiro. Até onde pode? Porque numa situação, né, no exemplo citado, pode ser que tenha um cartório e pode ser que não tenha. E nesse caso, pode ele alegar a consciência para impedir que um terceiro exerça um direito? Né? E a segunda é essa questão, até que ponto, como o senhor já chegou a verificar o avanço da discussão, do aprofundamento da discussão sobre a objeção nesses campos, ético, moral e político? Não, no primeiro caso, quando a objeção de consciência prejudica um direito terceiro, no meu próprio trabalho, eu identifiquei essa situação na jurisprudência da Alemanha. Então, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que ocorre, né? Existe na lei militar uma possibilidade de você substituir aquele que está no serviço militar por um terceiro. Você indicar um terceiro. E você indicando esse terceiro, se essa pessoa se reunir as situações para o serviço militar, ela poderá ser obrigada a cumprir o serviço militar no lugar daquele primeiro. Então, aquele que invoca objeção de consciência para não cumprir o serviço militar, ele vai trazer o ônus de alguém que vai ter que cumprir o serviço no seu lugar, né? Então, aqui é a primeira situação que prejudica um terceiro. A jurisprudência alemã, que eu tinha falado no começo, ela tem recusado a objeção de consciência nessa situação. Então, o que ela faz? Se a situação, por exemplo, desse conscrito invocar a objeção de consciência e prejudicar um terceiro, ele vai ter que cumprir esse serviço civil, essa prestação alternativa, num tempo maior que o normal. Então, por exemplo, se ele invocou que era de determinada religião, que ele não pode cumprir o serviço militar. Então, o serviço civil, como alguém vai ter que substituir, o serviço civil vai durar o dobro do serviço militar. Então, vai levar 2 anos. Então, é uma compensação por trazer um prejuízo a terceiro, trazido da jurisprudência alemã e um pouquinho da norte-americana, né? Os avanços que eu tenho visto
durante a nossa jurisprudência, foi através de um projeto de lei, não é da jurisprudência, mas é do próprio parlamento. Existe um projeto de lei de Marco Maciel, então o senador Marco Maciel, de 2005, que ele prevê a invocação da objeção de consciência por parlamentar em relação à ação partidária. O que ocorre? No Brasil, os parlamentares de determinado partido, eles têm que votar de acordo com a determinação do partido. E esse projeto de lei permite que, caso essa votação contrarie os princípios éticos e morais e religiosos do parlamentar, ele pode se abster de votar sem ser expulso do partido, sofrer qualquer sanção estatutária. Então, essa foi a maior inovação que eu vi dentro da lei. Só que o projeto de lei de Marco Maciel, ele permite que o parlamentar, ele deixe de votar. Ele não autoriza que vote em sentido ao contrário ao partido. Então, continua a ação parlamentar vinculado ao programa do partido. Ele pode se abster, ele não pode votar contra. Então, esse foi o maior avanço que eu tenho visto dentro do sistema eleitoral brasileiro ou do sistema de direitos políticos brasileiro. Professor Rogério Bauer, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, também a Gabriela, muito obrigado, doutor Zuppiroli também, muito obrigado. Lembro que você pode participar do Academia enviando a sua sugestão, o seu tema, o seu trabalho, a sua tese ou a sua dissertação para ser apresentado aqui no programa. O endereço é academia@stf.jus.br. Você também pode assistir o programa, esse e outros da TV Justiça, em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.